Passo a palavra final agora ao senhor Fernando Diniz, engenheiro, presidente da organização não governamental Trânsito Amigo, Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux e demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos senhores parlamentares, excelentíssimos senhores integrantes do Poder Judiciário, senhoras e senhores, boa tarde. A vida do trânsito está em nossas mãos. Meu nome é Fernando Diniz e eu sou um pai órfão de filho. Após a promulgação da Lei 11.705/08 em junho de 2008, apelidada de Lei Seca, a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, a Abrazel, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação questionando sua constitucionalidade. Naquela época, o ministro Eros Grau se aposentou sem concluir seu voto. Substituiu nessa importantíssima missão o ministro Luiz Fux, que convocou audiências públicas com a finalidade de subsidiá-lo com todas as informações importantes e pertinentes, uma vez que, em sua opinião, o tema reclama apreciação que ultrapassa os limites do jurídico porque demanda abordagem interdisciplinar. A Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, a Trânsito Amigo, como organização civil representativa de vítimas de trânsito, teve e tem atuação extensiva na defesa da Lei Seca. Contribuiu desde sua concepção, bem como na fase de apreciação pelo Congresso Nacional, informando sobre sua importância e efeitos, culminando com destacada colaboração no modelo fluminense de fiscalização, que tem servido de exemplo para tantos estados da Federação. Me refiro ao projeto Lei Seca do Rio de Janeiro, que também tem a rubrica da Trânsito Amigo. A Trânsito Amigo não poderia ficar de fora desse processo e é uma das instituições convidadas a participar desta audiência. Não vim aqui falar de números e estatísticas, mas contribuirei com depoimento autêntico e irrefutável daqueles que foram alcançados pela ação irresponsável, egoísta e criminosa de quem bebeu, desrespeitou a lei, dirigiu, feriu e matou. Conforme relato do professor da Universidade de São Paulo, José de Souza Martins, o Brasil aboliu a pena de morte em 1876, mas novos e prepotentes pinguços do volante a reinstituíram, aplicando-a a inocentes. O mesmo continua. O acúmulo de tragédias de trânsito, até com mortes, provocados por motoristas embriagados, define um cenário alarmante de descontrole no uso da bebida por aqueles em situação em que a própria lei proíbe de dirigir. E, pasmem, dirigem. Aparentemente são inúteis as medidas legais para induzir os motoristas a evitarem a bebida e a conduzirem seus veículos com responsabilidade e respeito pela vida própria e alheia. Milhares de inocentes morreram e continuam morrendo vitimados pela direção irresponsável e assassina de motoristas embriagados, a quem chamo de assassinos do asfalto. E quais são as punições a eles impostas? Doação de cestas básicas, calcada em uma lei código retrógrados, que comparam a vida de nossos filhos a alguns grãos de arroz e feijão? Senhores da lei, quanto valem a vida de seus filhos? São muitos os documentários que nos mostram dolorosas cenas de violência dessa ordem. Bêbados que mal conseguem ficar de pé se recusam a fazer o teste do etilômetro, também respaldados por uma lei ainda frágil que a cada dia enfraquece a força policial, alimentando a impunidade e colocando cada vez mais a população nas garras dos assassinos sobre rodas. Se no passado a forca era para os culpados, agora o atropelamento e a morte presa às ferragens de um carro são para os inocentes. Fizeram-no ao teimar em beber e dirigir bêbados. Fizeram sua própria lei. Nossa legislação relativa ao tema da direção perigosa ainda é do tempo que só havia pinguço de botequim, que não dirigia nem tinha meios para possuir veículo. Era o bêbado de fala pastosa, grudento, que não ia além do incômodo a terceiros, mas cuja proximidade ninguém queria. O novo bêbado brasileiro tem outras referências, quase sempre tem recursos, a começar o próprio carro, além de cúmplices protetores, alguns com influência política. E considera-se acima dos deveres sociais. Não bebe por apego à bebida, mas por egoísmo e prepotência. Julga-se onipotente. Para ele o respeito à vida e ao outro é caretice. O novo bêbado se considera não só acima da lei, mas também acima da sociedade. Mesmo bêbado, invoca direitos
E quando é autoridade, dá carteirada e até voz de prisão. Uma verdadeira vergonha. Não raro culpa a vítima e é um dos protagonistas de uma nova modalidade de delinquência no Brasil. Dirigir embriagado, participar de rachas e violar regras sociais como o consumo de drogas. Para ele, a vida privada não é um direito ou privilégio, é um esconderijo. E qual é o papel principal desta sociedade? Exigir uma maior e severa fiscalização para retirar os motoristas embriagados das ruas e estradas, permitindo assim uma drástica redução na mortalidade no trânsito, com consequente proteção do dom maior que é a vida, e que só a Deus cabe o direito de abreviá-la. Cobrar das autoridades leis mais rígidas e sentenças mais céleres para quem provoca tragédias de trânsito de forma deliberada, que conhecendo todos os riscos, mesmo assim os assume, sem preocupar-se com as consequências que poderão advir. Tudo isto, senhores, pela plena certeza da impunidade. Cobrar o fiel cumprimento e a manutenção da lei seca, que sempre preferi chamar da lei da vida, pois veio para salvá-las e assim deve perseverar. Senhores ministros, vivemos em guerra neste país. Uma guerra que mata mais de 60 mil brasileiros por ano, fere mais de 600 mil e deixa sequelas irreversíveis em mais de 150 mil brasileiros. Um verdadeiro exército de mutilados, normalmente afastados do mercado de trabalho e muitos com arrimos de família. Tudo isto pela bagatela de mais de 40 bilhões por ano. Senhores ministros, os dirigentes desta nação se dizem contra guerras em outros países, mas de forma hipócrita alimentam uma guerra interna, que se não tem o barulho de canhões, tampouco é silenciosa, pois não abafa o choro de milhares de pais órfãos. Senhores, guerras matam menos que o trânsito. A maioria das mortes em tragédias de trânsito no Brasil tem associação de direção e álcool, principalmente entre os jovens, o futuro deste país. Mas uma grande hipocrisia. Esta não é verdadeiramente uma pátria para se ter orgulho. Quanta saudade, quanta dor, quantos sonhos interrompidos. Só Deus sabe nestes últimos 9 anos, nesta militância por um trânsito menos violento, quantas vezes falei da morte do meu filho Fabrício. Como se não bastasse a dor da perda, lutamos ainda contra um estelionatário desconhecido que há anos utiliza o CPF de nosso filho para fins fraudulentos, como empréstimos em banco, compra de carros e declarações de imposto de renda, tudo em nome e com o CPF do meu filho Fabrício, mostrando a fragilidade existente no poder público, aumentando a dor daqueles que sofrem. Que país é esse? Seria necessário que cada homem público deste país e que cada cidadão brasileiro passassem pela mesma dor da minha família e pelo que milhares de pais passaram, para que então medidas viessem a ser tomadas? Não. Eu jamais desejaria isso a qualquer um de vocês. O que é preciso é que cada um de nós cumpra a sua parte com responsabilidade, pois nenhum dos senhores aqui presentes está isento de passar por essa dor extrema. Acometido por uma tragédia de trânsito no Brasil, ser acometido é só uma questão de oportunidade, basta estar nas ruas ou nas estradas. Mas a receita é muito simples e pode ser resumida em responsabilidade e respeito com a vida alheia. Mas a Trânsito Amigo acha que apenas a sua presença na sala de audiência é muito pouco. O adversário é poderoso, tem as ferramentas de marketing à sua disposição e recursos suficientes para comprar generosos espaços nos veículos de comunicação de forma a fazer prevalecer sua opinião. Sabemos também que a esmagadora maioria dos cidadãos de bem deste país são amplamente favoráveis à lei seca, mas infelizmente estes cidadãos de bem têm por característica marcante a discrição, o silêncio, o conformismo. Mas é preciso lembrar que estamos falando da defesa da vida, que pode ser a minha, a sua, a desses mesmos cidadãos que calados se omitem. Essas vidas, com atitude e participação, podem ainda ser salvas, o que não foi possível acontecer com a vida do meu filho Fabrício, Mariana e Juliane. Conduzindo de forma irresponsável, Marcelo Henrique Negrão Kijak provocou a morte prematura de 3 jovens em plena efervescência de suas vidas. Permanece até então como fugitivo procurado pela Interpol no mundo inteiro. Nestes últimos 9 anos, não recebemos uma notificação sequer, senhor ministro, da Polícia Federal ou da Interpol com relação ao paradeiro do Marcelo Kijak. Que vergonha, que desserviço. Assim como Fabrício, Mariana e Juliane, muitos outros inocentes pereceram de forma fútil e evitável por este país afora.
Necessitamos de uma união sólida. O cidadão de bem e as organizações públicas e privadas com responsabilidade social aguçada precisam se unir e mostrar força e apoio neste momento. Todos juntos e cada um de nós separadamente somos muito importantes nesta corrente em defesa da lei que salva vidas. Eu estou fazendo a minha parte. E vocês? Olha, basta que apenas um dos senhores aqui presentes que me ouvem saia deste plenário com a semente da vida plantada no seu coração para que valha todo esse meu sacrifício. Não o sacrifício de ter deslocado do Rio de Janeiro até Brasília, mas o sacrifício de vir aqui e falar da morte do meu filho. Quero agradecer ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do excelentíssimo ministro Luiz Fux e demais ministros, autoridades e demais presentes, pela oportunidade de apresentar minha defesa por uma causa tão especial e justa. Agradecer também a presença de Anne Caroline Lopes, de João Pessoa, representando as vítimas do seu Estado. A todos os parentes de vítimas das tragédias de trânsito desse país, o meu mais profundo respeito. A minha querida filha Fernanda, aqui presente, e a minha mulher Luciana. O meu muito obrigado pela força que me dão nesta caminhada. Eu amo vocês. Ao meu querido filho Fabrício, o meu eterno amor. 9 anos separam essas duas fotos. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia não hão de ser em vão. Senhores, este pequeno vídeo é para mostrar como um acidente de trânsito com vítima desmantela uma família. Meu nome é Fernando Diniz e eu sou um pai órfão de filho.
Que Deus proteja e ilumine vossas mentes. Muito obrigado a todos. Agradecendo as presenças e as manifestações dos senhores expositores, eu declaro encerrados os trabalhos deste primeiro dia da audiência pública sobre a Lei Seca.